boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma de nossas mesas redondas. Hoje, um assunto especialíssimo. Vamos falar sobre o tema base, o assunto base aqui de nossa programação da semana, de nossa segunda semana da informática, aqui do Campus Palmas. Vamos falar sobre 5G, 6G. Você já ouviu falar nisso? Com certeza, né? Vamos entender um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos mergulhar um pouquinho mais nesse assunto. Então, sinta-se à vontade para fazer perguntas. Para isso, nós vamos contar com a participação de dois especialistas, dois professores que trabalham com esse tema e vão passar um pouquinho da experiência deles, do que eles fazem, da forma que eles lidam com esse tema. Então, convidamos aqui agora para falar um pouquinho sobre 5G e 6G os professores Rogério e o professor José Castilho. Então, vamos começar com o professor Rogério. Ele vai se apresentar e, em seguida, vai fazer vai abordar um pouco mais sobre esse tema. Professor Rogério, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Você está com a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado, Edvardes. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Vou fazer uma breve apresentação minha para que a gente possa começar a nos entender durante essa mesa redonda. Bom, se puderem, por favor, liberar meus slides. Eu sou professor Rogério Souza Silva. Hoje eu sou professor do Instituto Federal de Goiás, no campus de Inhumas. Já estou no Serviço Público Federal há 12 anos. Eu sou um cidadão goiano tocantinense, né? Eu estive aí no Tocantins por um bom tempo da minha infância e juventude. Já fui professor na Unitins, em Paraíso, na UBRA, em Palmas. Hoje eu sou professor do IFG em Inhumas, como tinha dito. Sou mestre em computação pela Universidade Federal de Uberlândia. Sou doutorando em computação pela Federal de Goiás. O tema de meu trabalho é fatiamento de redes inteligentes para serviços IoT não 3GPP, em busca ali, em direção à sexta geração de comunicações. Eu sou coordenador do Laboratório Numbers no IFG. O Laboratório Numbers é um laboratório de pesquisa em internet das coisas, smart cities, smart campus, e a gente tem tido um bom trabalho, um bom resultado com os nossos alunos lá no campus em Inhumas, do IFG. Meus temas principais de interesse, eles são geralmente em volta do 5G e do 6G, das redes de comunicação, mas na academia, principalmente no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior, com IoT, Smart Everything, e pessoalmente eu tenho um interesse muito grande por fazer as coisas por mim mesmo, do it yourself. Hoje eu tenho atuado junto à RNP em alguns projetos associados ao meu doutorado. Faço parte do grupo do Brasil 6G, também um grupo de pesquisa no Brasil, já desenvolvendo ali as primeiras definições e as primeiras características que tomará o 6G na concepção nossa, Brasil, E também compõe um grupo de desenvolvimento na Universidade Federal de Goiás do My5G. My5G é uma iniciativa que trabalha em cima de um core, de um núcleo de rede 5G, open source e de fácil implantação e de fácil utilização. Bom, esse carinha da foto aí sou eu. É um prazer estar aqui com vocês. Eu passo a palavra para o próximo apresentador. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa redonda. Antes de nada, queria agradecer o professor, o convite do professor Edvardes. É um prazer estar aqui hoje com vocês e com o professor Rogério. Meu nome é José Castillo Lema. Eu sou originário de Espanha, de Santiago de Compostela, e há uns 10 anos aproximadamente que moro no Brasil. Primeiro, vou falar um pouco da minha experiência acadêmica. Eu me formei em Engenharia da Computação pela Universidade da Corunha, e na sequência vim para o Brasil e fiz mestrado na UFRN, onde trabalhei com redes definidas por software, e depois eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo.
onde eu trabalhei com redes orientadas a conteúdo e virtualização de redes, né, que é um tópico muito atrelado, né, a 4G e 5G. Também sou professor na FIAP, né, ministro algumas turmas de computação em nuvem, internet das coisas, nos cursos de pós-graduação e nos cursos de curta duração. Em relação à minha vivência de mercado, durante o doutorado eu trabalhei em uma empresa, em um provedor cloud nacional, vários de vocês devem ter ouvido falar sobre ele, que é a Mandic, hoje Claranet. Então lá eu adquiri uma experiência muito grande com virtualização e juntando o meu conhecimento de redes, né, que era um pouco mais acadêmico, com essa experiência de virtualização que eu adquiri durante essa experiência de vários anos nesse provedor de cloud, eu me coloquei numa posição muito única para trabalhar com o que a gente fala de virtualização de redes, né? NFV, Network Function Virtualization. Isso me garantiu uma vaga na Red Hat, onde entrei há uns 2 anos atrás, onde eu trabalhei como consultor para projetos telco. Primeiro como consultor, depois como arquiteto. Fiquei uns 2 anos trabalhando com alguns dos maiores provedores de telecomunicações que a gente tem no Brasil, ajudando a implementar projetos de 4 e 4.5G. E, mais recentemente, me juntei à engenharia. Então, hoje eu participo de uma equipe dentro da Red Hat que se chama Telco 5G Performance e Scale. Então, um tópico que a gente vai discutir, imagino hoje, durante a nossa mesa redonda, é como cada vez mais, né, as funções de rede, das redes 3G, 4G e 5G são implementadas via software. E a Red Hat tem uma plataforma, Kubernetes Enterprise, né, chamada de OpenShift, que tem sido muito procurada por muitos provedores de telecomunicações para implementar as redes 5G. Então, eu trabalho numa equipe que se dedica a testar essa plataforma em termos de desempenho e em termos de escalabilidade. Garantir que a plataforma, tanto para o core, né, tanto para o núcleo da rede, quanto para a borda, né, que são 2 tópicos que iremos discutir hoje, tem o desempenho e tem a escalabilidade necessária. Então, reitero aí, meu obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente participe e interaja muito. Deixo a palavra com o professor Eduardes. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a pergunta que não quer calar. Mas, afinal de contas, o que é esse tal de 5G? O que é que ele faz? Por que é 5G e não 10G, que é mais bonitinho, uma coisa mais... O que é isso, então? Como é que nós chegamos até essa definição? Posso assumir, Castilho? Por favor. Bom, 5G, ele é naturalmente uma evolução, né, das redes de comunicação. Então, lá atrás, nas primeiras comunicações celulares, a gente tinha ali a primeira geração, onde a gente tinha só voz, né? Num segundo momento, a gente tinha SMS, isso evoluiu para dados num dado momento. Recentemente, a gente tem o 4G com conexão já de banda larga, informações em tempo real através dessa comunicação de celular. Bom, o 5G, ele é uma evolução dessa comunicação, mas ele não se mantém somente no âmbito da comunicação de celular, né? O que a gente chama de banda larga, ou banda larga aprimorada, no caso específico do 5G. O 5G, ele remete a outros casos de uso, né? Outras aplicações. Nesse momento em que a gente vive em um boom das coisas inteligentes, da internet das coisas, entre outras características, a gente entende que o 5G, ele além de dar essa capacidade de melhoria da capacidade de transmissão de dados, né, da banda larga, né, do aprimoramento da banda larga, ela também vai nos dar condições de reunir, agrupar nessa rede 5G um número muito grande de dispositivos, no que a gente chama de comunicação massiva do tipo máquina, e um outro caso de uso também extremamente importante, já inicialmente no 5G, trata do caso de uso para aquelas aplicações de estado crítico,
como, por exemplo, cirurgias remotas ou veículos autônomos, entre outras, que é a chamada URLLC, né, ou comunicação de ultra confiabilidade e baixíssima latência. Esses são 3 cenários importantes para o 5G e que, inicialmente, né, distinguem a comunicação móvel das comunicações ou das gerações anteriores. Então, o 5G, hoje, ele dá-se essa importância ao 5G devido a essa divisão de cenários de aplicação, né? A importância até onde o 5G vai atender os seus usuários de uma forma extremamente superior a que o 4G anteriormente atendia, ou que o 4G atualmente atende, né? Você pode contribuir com a gente, Castilho? Agradecer aí a introdução, professor Rogério. Eu só queria reforçar o que o professor Rogério comentou, né? A gente, às vezes, pensa em 5G e automaticamente pensa em maior largura de banda, né? E esse, obviamente, temos maior largura de banda no 5G, mas não é o principal caso de uso, né? Talvez os principais casos de uso, né, que são possíveis em 5G, não eram possíveis nas versões anteriores, 3G e 4G, são cenários onde precisamos de baixíssima latência. E nesse sentido, cada vez ouvimos mais falar em borda, em edge computing. Imagino que vocês devem ter ouvido falar com mais frequência. A maioria das empresas, tanto empresas de software tradicional, Red Hat, Oracle, cada vez comentam, né, o termo edge aparece com mais frequência, quanto nos provedores de cloud. Se a gente olha para a Amazon, para a Microsoft, para a Google Cloud, a gente vê que tem fortes propostas de uma estratégia muito clara de conquistar a borda, né? Daí essa importância da borda, porque sem ela e sem a proposta arquitetural de 5G, a gente não conseguiria alguns dos casos de uso que requerem uma baixíssima latência, né? E por isso que a gente precisa levar o cômputo mais perto dos usuários finais, né? Para casos de uso, e vamos discutir bastante hoje sobre casos de uso, mas já posso adiantar alguns, por exemplo, condução automática ou medicina teleassistida, né? Que são casos de uso que requerem, obviamente, uma latência baixíssima, né? Então, muda o paradigma, muda como as redes são implementadas. E, só para terminar, queria comentar um pouco sobre o tempo, né? O professor Rogério comentou de 2G, 3G, 4G, 5G, como uma evolução natural das redes, né? Para conseguir atingir e satisfazer novos requisitos. Mas vale a pena lembrar que aproximadamente cada geração teve uma duração de 10 anos no mercado. Então, se a gente olha para 2G, foram 10 anos aproximadamente, 3G mais 10 anos, é óbvio que evolui, né? A gente falou em 3.5G, que talvez seja uma nomenclatura um pouco mais comercial, 4G mais 10 anos, então a gente está num ponto interessantíssimo, especialmente aqui no Brasil. A gente está prestes a começar, né, a década de 5G. Né? A gente sabe como toda a tecnologia, né, tem um pouquinho de hype, né, e depois entra a fase de aproveitamento e utilização. Então a gente está num momento muito relevante, né, e por isso a gente vê com maior frequência na mídia e nos meios especializados cada vez mais, né? Ouvir falar sobre 5G, e acho que a gente tem vários tópicos interessantes a explorar nessa nossa mesa redonda. Posso complementar um pouco mais? Com certeza. Eu queria mostrar uma imagem que eu separei, na verdade um slide, para que a gente pudesse, então, só observar essas características que, inclusive, o professor Castilho comentou, né? Então, nós temos alguns detalhes importantes para lembrar ainda sobre 5G, né, o que é o 5G. Essa evolução a cada década, né, aproximadamente a cada década. Então, num dado momento ali, por volta de 2008, a gente estava no final da década já do 4G, considerando assim, mas, bom, no início da década do 4G, desculpem, mas a gente estava ali tinha um 4G, o 4G evoluiu ainda dentro das suas características, né, das suas condições de atendimento, para um LTE Advanced, para um LTE Advanced Plus, e assim por diante. Da mesma forma, o 5G também tem uma evolução, né, em períodos e em lançamentos ou releases. Esses lançamentos, eles vão sendo realizados ali principalmente pelo ITU e 3GPP, que são os dois institutos ali, órgãos que
normatizam, né, demandam os padrões das redes de comunicação, principalmente para 5G. E aí, nesse contexto, essas evoluções elas vão liberando, né, paulatinamente, recursos associados a essas famílias de casos de uso que eu tinha dito. Então, Enhanced Mobile Broadband, ou banda larga aprimorada, ela foi a primeira parte, né, o primeiro lançamento do 5G atendeu a banda larga aprimorada. Né? Então, essa evolução, na Release 16, tentando atender o RLLC com todas as suas características, a Release 17, com algumas questões de atraso, inclusive, nesses lançamentos, para atender comunicação do tipo máquina, entre outras. Né? Então, essa evolução a gente espera que ela aconteça dentro de 10 anos, mas no interior dos 10 anos, né, no meio dos 10 anos ali, tem uma série de etapas que vão ocorrer para essa evolução. Eu deixei aqui embaixo ainda, nessa imagem, está pequenininho ali, mas dá para a gente ver o mapa do Brasil em preto e verde, para que a gente também possa tentar visualizar qual que é o estado do nosso 5G, do 5G no país. Então, atualmente, por volta aqui de 2020, ano passado, a gente ainda aguardava leilões de banda, né, que aconteceu recentemente, agora esse ano, leilões de frequência do governo e assim por diante. Bom, algumas operadoras lançavam uma versão do 5G baseada em 4G, chamada Non-Standard-Alone, né? Então, algumas operadoras já disponibilizaram ainda para experimentos ou em algumas cidades apenas. Agora, em 2021, a gente ainda não tem efetivamente um 5G no Brasil e a gente espera que no futuro muito próximo a gente tenha, então, essa condição de utilizar os recursos do 5G plenamente. Mas essas são questões que ainda vão demandar bastante desenvolvimento, por conta dessa disrupção entre o 5G e o 4G, né? Essa mudança bem significativa. Uhum. Inclusive, aproveitando e para complementar um pouco, né, o professor Rogério comentou aqui, mostra nesse slide alguns dos casos de uso. Né? E como ele estava comentando, como vocês podem imaginar, a gente não pode pretender que uma provedora de telecomunicações modernize simplesmente toda a infraestrutura. Né? Ela não pode, de um dia para amanhã, ter uma infraestrutura 4G e no dia seguinte duplicar toda a infraestrutura para dar suporte a redes 5G. Né? E é por isso que a arquitetura 5G foi muito bem planejada nesse sentido para ter uma adopção gradual. Então, é esperado que nos primeiros anos a gente consiga nos favorecer de alguns casos de uso, né? Por exemplo, o caso de uso de MBB, né? Que seriam casos de uso que precisam de uma largura de banda maior. E é um caso de uso muito interessante, porque para isso os provedores não precisam refazer o núcleo da rede. Né? O core da rede dos provedores, nesse cenário de alta largura de banda, né? A gente chama esse cenário de non-standalone, né? Seria o primeiro passo que os operadores vão fazer até o 5G, e eles não precisam mudar o core. O que significa isso? Eles podem usar o core que eles têm hoje em dia, né? O core 4G, que às vezes a gente vai chamar ele de LTE, e aproveitar esse core para entregar essa nova funcionalidade só modernizando, né, o que a gente chama de rede de acesso, né? A RAN, né? Radio Access Network. Então, isso é interessantíssimo, né, precisamente para que os provedores, né, tenham esse incentivo para ir modernizando, ir adotando a especificação 5G gradualmente. Né? Para cenários mais complexos, cenários de baixa latência, né, como o RLLC, ou cenários onde a gente precisa de um número absurdo, um número muito alto de dispositivos, né, podem ser sensores ou muito conectado com casos de uso da internet das coisas, né, que está representado por esse cenário da direita, esse MMTC, a gente sim provavelmente tenha que esperar um pouco mais, né, para garantir os requisitos desses cenários. Provavelmente a gente precise o que a gente fala em 5G standalone, né, onde tanto a rede de acesso quanto o núcleo da rede são puramente 5G. Então as operadoras vão ter um tempo aí para investir nesse núcleo 5G, né, nesse core 5G, para se adaptar, né, gradualmente, ao mesmo tempo que, naturalmente, o mercado vai conquistando novos casos de uso. Né? Que a tecnologia esteja pronta hoje não significa que o mercado esteja pronto, tenha os casos de uso necessários para absorver essa tecnologia, então, naturalmente, isso é um processo gradativo, né, onde tanto os provedores quanto as indústrias, né, e os novos casos de uso que vão surgindo
em relação a essas novas oportunidades, vão se informando e vão gerando novas oportunidades, né? Então, a gente vai ter esses 10 anos aí de evolução da rede 5G, como a gente teve com o 4G também, 4G, 4.5G, e novas funcionalidades que foram continuamente incorporadas nas redes 4G para lidar com internet das coisas e outro tipo de protocolos, né? Então, essa é a expectativa dos próximos anos. Não sei se o professor Eduardes quer fazer algum comentário, senão acho que a gente poderia, professor Rogério, comentar um pouco sobre a softwareização das redes, né? Como mudou do ponto de vista de um provedor, né, a implementação de funções de rede. Não sei se, por favor, você poderia comentar um pouco a respeito. Podemos falar um pouco sobre... Bom, especificamente no âmbito do núcleo da rede, né, das funcionalidades do núcleo da rede, nós, até a 4ª geração, a gente tinha um conjunto de plano de usuário e plano de controle integrados, né? Ou seja, tanto as políticas de distribuição da comunicação quanto a própria distribuição da comunicação, elas eram realizadas num código, numa estrutura monolítica ali dentro da operadora, né? Numa estrutura unificada. Bom, com o 5G, a gente tem condições o 5G fornece condições para que a gente possa, então, primeiro, ter o acesso ao núcleo da rede distribuído em funções virtualizadas de rede, né? Essas funções virtualizadas de rede, elas compõem 2 conjuntos. O conjunto das funções virtualizadas de rede de controle, né, que compõe as definições de controle da rede 5G, e ali nós teríamos, por exemplo, as funções de mobilidade, as funções de acesso, né, acesso e mobilidade, as funções de serviço, as funções de políticas de rede, de exposição de funções, entre uma série de outras. E, de um outro lado, a gente tem, então, o plano de usuário, onde a gente tem a função de usuário, a UPF, que vai tratar desse encaminhamento dos dados, encaminhamento dos pacotes dentro da rede. De um outro ponto de vista, ainda no núcleo da rede, a gente percebe que 5G também, e isso devido à demanda de internet das coisas e de comunicação massiva de máquinas e de veículos autônomos e de coisas conectadas, coisas inteligentes, o núcleo da rede ele está preparado para atender demandas que venham de redes de acesso distintas. Então, nós teríamos ali as comunicações tradicionais partindo sempre dos dispositivos de usuário do smartphone, uma conexão à rede a partir de um smartphone. Essa conexão ela é tratada pelos padrões como uma comunicação 3GPP, né? Uma comunicação padronizada pela 3GPP, que tem segurança, autenticidade da rede 3GPP, mas também, atualmente, a gente tem a condição, né, ou com o 5G é dada a condição de que a gente tenha dispositivos conectados à rede que não necessariamente são confiáveis pela operadora, por exemplo. Ou seja, ele não necessita de ter um SIM card da operadora para poder autenticar esse acesso. Esse acesso é feito através da comunicação não 3GPP, né? Existe uma função de rede no núcleo da rede chamada N3WF, que que dá a condição de acessos não confiáveis, untrusted access, na rede 3GPP, na rede 5G. Né? Então, dessa forma, a gente tem, além da distribuição do core em diversas funções, a gente tem também a disponibilidade em funções no core para acesso de dispositivos dos mais diversos tipos, né? E de forma autenticada, mas eu digo autenticada, na verdade, eu quis dizer com acesso via operadora, né? Autorizado pela operadora, autenticado pela operadora, e um segundo acesso
a partir de uma coisa qualquer dentro da rede de coisas conectadas à quinta geração. Sim, e aprofundando um pouco nessa perspectiva histórica, né, da virtualização de redes, de funções de rede, né, que o professor Rogério estava comentando. No 2G e no 3G, as funções de rede que eram implementadas para dar serviço, né, aos nossos usuários, né, eram implementadas em hardware principalmente. Então, os provedores compravam caixas, né, caixas pretas que a gente chama de NEP, que se chama Network Equipment Providers, que são marcas, empresas clássicas, né, que sempre tiveram nesse business aí de vender equipamentos de rede. Então, esses equipamentos de rede eram comprados para as Nokia, para as Ericsson, para as Huawei, para as TTE da vida. E esses equipamentos físicos, esses appliances físicos, eram instalados na rede dos provedores. Com o 4G começou a mudar um pouco a tendência. Então, alguns provedores pensaram, por que não colocar essas funções de rede, em vez de comprar um hardware específico para elas, por que não rodar ele como máquinas virtuais, né, que são chamadas de VNF? Então, essas máquinas virtuais nada mais são do que a mesma função de rede, que rodava num hardware dedicado, que agora pode rodar num hardware que a gente chama de commodity, que significa um hardware normal. Qualquer servidor padrão de mercado de virtualização Intel, por exemplo, né, consiga hospedar essas funções de rede virtualizadas. E como vocês podem imaginar, é muito mais rápido criar uma máquina virtual para estabelecer uma função de rede do que, de fato, colocar fisicamente no data center um novo appliance físico, né? Então, essas são um pouco as vantagens da virtualização de rede. Eles trouxeram uma certa agilidade para os provedores, né? O onboarding, né? A criação de novas funções virou um processo muito mais rápido. Isso teve uma segunda consequência, que os NEPs que comentei, né? Aquelas empresas, né, que vendiam software e hardware para os provedores de rede, não vendiam mais todo o stack, né? Eles estavam acostumados a vender tanto hardware quanto software. Na hora que quebraram isso de alguma forma, a gente pode ver versus provedores trabalhando diretamente. Por exemplo, um servidor Nokia, né, rodando uma função virtualizada da Huawei, né? Então, os provedores ganharam uma certa flexibilidade com isso, né? Em termos de escolher que funções de rede querem e em termos de rapidez para instanciar essas funções de rede. E foi engraçado porque isso aconteceu durante o 4G, né? E as funções de rede, normalmente no 4G, quando não eram appliances físicos, rodavam em máquinas virtuais. O 5G foi um passo além. Então, agora essas funções de rede virtualizadas vão rodar em containers, em alguma plataforma de orquestração de containers. Inevitavelmente, quando a gente fala em orquestração de containers, pensamos de alguma forma no Kubernetes, né, que tem virado padrão nessa camada de orquestração de containers. Então, as funções de rede que no 4G eram máquinas virtuais, no 5G rodam em containers, né? E isso traz toda uma série de vantagens naturais das vantagens de containers em relação a máquinas virtuais. Estamos falando de uma tecnologia de virtualização mais leve. É mais rápido criar um container do que criar uma máquina virtual. Os containers têm um tamanho menor, é mais fácil orquestrá-los, né? E fazer autoscaling, esse tipo de coisas, né? Então, 5G nesse sentido muito interessante, porque leva a virtualização um passo além, né? Rodando essas funções de rede em containers. Então, quem estiver entrando no mercado, saiba que conhecimento em virtualização, né? Conhecimento em Docker, containers, orquestração de containers são importantíssimos e cada vez serão mais importantes, né? Não só em ambientes de TI, como agora também em ambientes de telco. Quem trabalha com telcos, né, há uns anos, né, percebe uma coisa. Quando uma tecnologia vira popular no mundo de TI, ela demora uns anos ainda para ser adotada no mundo telco. No mundo telco, pelos requisitos que eles têm em termos de, obviamente, de largura de banda, de disponibilidade, né, eles são um pouco conservadores, né, eles não adoptam a última tendência de TI. Né, e é totalmente natural. Né, as tecnologias precisam também amadurecer e ter um desempenho excelente para ser colocadas, na verdade, no core de uma rede de um provedor de telco, né? Então, eles adaptaram as máquinas virtuais mais tarde que o mercado de TI. Se o mercado de TI começou a trabalhar com virtualização no data center, sei lá, nos 5 primeiros anos da década, talvez 2010, 2015, os provedores de telco começaram talvez a partir de 2017, 2018, né, timidamente a ter essa tendência. E a mesma coisa acontece com os containers. Os containers já são uma realidade no mercado de TI e ainda são
um presente e um futuro aí nas companhias de telco. E a mesma coisa acontece com metodologias DevOps, por exemplo. As telcos, pouco a pouco, né, irão adoptando esse tipo de metodologia, muito depois, com certeza, do que o mercado genérico, digamos assim, de TI irá adoptar. Então, só para dar uma perspectiva, como muda também por trás, né? A gente só vê a consequência, né? A gente vê mais largura de banda, mas a gente às vezes não enxerga todas as mudanças, né, que tem que acontecer nos provedores, né, para que eles consigam, de fato, nos entregar essas novas funcionalidades, nos entregar esse novo desempenho, né, que vem sempre melhorando, né, ao longo da evolução das redes móveis. Ok, muito bom. Entendemos aqui. Agora, vamos só lembrar aqui um pouquinho. Vocês falaram aqui, vamos tentar resumir aqui, né? Foi usado aqui 3 siglas, né? O RLLC, EMBB, MMTC. O que é que essas siglas significam? Onde que elas se encaixam? Vocês conseguiriam traduzir elas para a gente? Sim. Ou demonstrar onde que nós podemos utilizá-las, onde que elas entram no 5G, no 6G? Posso começar, professor Rogério? Claro, eu posso mostrar, eu vou disponibilizar o slide, acho que guia também. Perfeito, assim me ajuda a falar um pouquinho, né? Acho que a gente pode aproveitar a pergunta do professor Eduardes para a gente começar já a falar um pouquinho dos casos de uso, né? Porque falando dos casos de uso, a gente vai entender que cada caso de uso é diferente. Então, temos alguns casos de uso, né, que vão requerer de uma largura de banda grande. A gente tem casos de uso que vão requerer de latência baixíssima, né? A gente tem outros casos de uso onde o importante vai ser conseguir conectar milhões de dispositivos, né, num espaço X, né? Então a gente tem esses 3 cenários, né? E o que deriva nessa evolução da arquitetura 5G são os casos de uso. Eu só queria mencionar aqui alguns casos de uso antes de dar a palavra para o professor Rogério, mas eu gosto sempre de pensar, por exemplo, casos de uso na parte da internet dos veículos, né? Como o 5G pode nos permitir novos cenários, né, que a gente não são possíveis, digamos assim, com 3G e 4G. Um deles é a condução automática, né, totalmente automática. Não é o que o Tesla faz, né, por exemplo, que é parcialmente automática, né, onde o carro está cheio de sensores e só com essa informação sensorial ele tenta ser dirigido de forma autônoma. O que a gente aspira com 5G é ter uma comunicação do carro com a estrada, né, do carro com os pedestres, do carro com outros veículos, né, que a gente fala veículo to veículo, né, do carro com GPS, com a internet. E isso vai dar realmente uma série aí de possibilitar uma série de casos de uso que não são possíveis hoje ou não são possíveis com as devidas garantias de segurança. E, obviamente, a gente pode falar de Smart Grid, acho que é outro caso de uso muito interessante. Vocês sabem que hoje a leitura e a entrega de rede aí tem diversos desafios, né? Como são lidos os medidores de energia, como funciona a rede de distribuição de energia. A gente tem vários casos de uso aí, onde 5G pode, de fato, ajudar a melhorar e a performance, né, desse tipo de casos de uso. Mencionar brevemente, obviamente, a parte de educação, a gente tem vários cenários também e cada vez mais relevante, né? A gente está 1 ano e meio, 2 anos, né, adaptando as aulas, né, o modelo online, o remoto, não presencial. E talvez a área da saúde, onde a gente tem outros casos de uso bem interessantes, né? Então, é o caso de uso que dicta as necessidades e não o contrário, né? O pessoal do 5G não falou, vamos entregar mais largura de banda porque sim, né? Tinha um caso de uso por trás que tinha essa demanda, que tinha esses requisitos, né? E foram os casos de uso os que derivaram a evolução da arquitetura e da implementação de 5G. Professor Rogério? Opa. Bom, perfeito, Castilho. Só tentando ir bem no questionamento do professor Eduardes, a gente tem, então, os 3 cenários de casos de uso, né, os 3 conjuntos de casos de uso, e a gente fala sempre de EMBB, né, que, traduzindo, é a banda larga móvel aprimorada, né? Então, ela é a banda larga móvel, a nossa famosa banda larga, que tem, mas aprimorada em alguns outros requisitos. E aí, daqui 1 minutinho, a gente vai ter a oportunidade de falar, então, desses requisitos, né, dessas indicações ali
que caracterizam, então, essas diferenças. Bom, que casos são importantes ali em banda larga aprimorada? São aqueles casos que demandam altíssima largura de banda da rede, altíssima poder de comunicação, tráfego de dados. Por exemplo, vídeo e streaming de vídeo 3D em Ultra HD é um caso importante. Talvez o caso que a gente, que a grande maioria goste muito, jogos na rede, né, games. Então, jogos na nuvem, né, recentemente Xbox divulgou, Microsoft divulgou o Xbox totalmente cloud, né, onde você joga esses jogos direto da nuvem. Isso vai ser possível quando a gente tiver uma largura de banda suficiente para essas demandas. E ainda, os jogos nas nuvens, nesse contexto, acaba se aproximando ali de baixa latência, porque eu também preciso que a resposta, né, do meu golpe, do meu adversário, ele venha um tempo que tenha sentido para aquela aplicação, para aquele jogo. Da mesma forma, a gente tem a realidade virtual, como casos de banda larga móvel aprimorada, casas inteligentes, escritórios inteligentes, aqui no limiar das coisas, né? No limiar da internet das coisas, realidade aumentada e educação imersiva, como disse o professor Zé Castilho, ali no limiar da baixa latência, né, o RLLC. E no segundo caso de uso, então, é o caso de uso das máquinas conectadas, né, que a gente chama de comunicações massivas do tipo máquina. São aquelas comunicações que são necessariamente realizadas de uma máquina para outra máquina, né? E aí, nesse caso, a gente pode ter como cenário, como casos, câmeras conectadas, uma estrutura de trânsito conectado com veículos, câmeras, todos eles numa rede de coisas, né, conectadas e possivelmente, futuramente inteligentes. As smart cities, né, as cidades inteligentes, se enquadram nesse contexto de MMTC, integrando, inclusive, esses veículos, esses controles de tráfego com outros controles de energia, de acionamento, por exemplo, de ambulância conectadas aos hospitais, já num cenário de saúde, né, de monitoramento massivo de saúde de pacientes, sensores acoplados a vestimentas, por exemplo, para acompanhamento de pacientes em tempo real, enviando sinais ali para o médico, para o familiar. Fazendas inteligentes é um cenário extremamente importante do MMTC. Um outro cenário muito interessante é o de logística conectada, né? Logística de abastecimento inteligente, onde a produção lá na fazenda, lá na indústria, o trânsito entre todos esses locais, a logística de trânsito disso, tudo gerenciado a partir do caminhão conectado à rede, da indústria com os dispositivos e os seus equipamentos conectados, assim por diante. E o terceiro caso, né, um caso também bastante importante, tão importante quanto, é o das comunicações ultra confiáveis e de baixíssima latência. E aí, nesses cenários, a gente vai encontrar os veículos autônomos, os semi-autônomos ali no limiar da internet das coisas. Esses veículos autônomos, eles podem ser públicos ou privados. Eu posso ter transporte em barcos, né, em ônibus, trens e assim por diante. Matrizes de energia elétrica, os smart grids, automação industrial, robôs e a colaboração entre esses robôs e assim por diante, robôs e a produção, as cirurgias remotas, né, as cirurgias remotas, onde qual que é uma característica extremamente importante desse cenário? É essa, primeiro, confiabilidade, que eu tenho que ter aquela conexão durante todo o tempo, né? Eu não posso não ter a comunicação no momento de uma cirurgia. E um segundo ponto é a latência, o tempo de resposta tem que ser muito pequeno, né? No caso específico do 5G, na ordem de 1 milissegundo. E só para fechar esses três cenários, né, integrando os três cenários, a gente percebe que a gente tem um conjunto de aplicações que são críticas com relação aos recursos da rede, né, e aquelas que não são críticas
com relação a esse recurso. E esse gráfico, essa escala, né, do lado direito aí, exibe isso. Então, quando a gente está falando ali de um veículo conectado, essa é uma aplicação crítica, né, altamente crítica. A cirurgia remota, uma aplicação altamente crítica, né, mas os jogos na nuvem, não necessariamente, né, são menos críticos ali, porque tratam de outras questões. Ok? Castilho? Obrigado, professor Rogério, pelo detalhe aí na explicação dos casos de uso. Inclusive, queria agradecer, porque você comentou um caso de uso que acho muito relevante para o Brasil, que eu tinha esquecido completamente, que é o caso do uso do agro. Então, sim, como essa tecnologia aí tem um futuro promissor na modernização das tecnologias industriais no agro, acho que a gente não pode perder isso de vista, especificamente porque um cenário que a gente vai viver aqui muito de perto no Brasil, que tem uma relevância nesse contexto muito grande. A outra coisa que eu queria comentar é sobre os casos que o professor Rogério que falou que demandam de uma baixíssima latência. Ele falou, por exemplo, de condução assistida e alguns outros cenários, né? Operação remota, cirurgia remota e outros cenários. Né? O que a gente tem que entender é que para poder satisfazer esses requisitos, a gente precisa levar o cômputo, né? Foi uma coisa que falamos na introdução, mais perto da borda. Né? Quando a gente fala da borda, fala de onde vai estar o carro, de onde vai estar o cirurgião fazendo a operação, né? Então, para isso, né, o 5G trabalhou muito numa arquitetura que é chamada de MEC, não sei se alguém de vocês já ouviu falar, Multi-Edge Access Computing, que é uma proposta, né, de arquitetura para conseguir instanciar recursos computacionais na borda, né, mais perto dos usuários. E essa vai ser a única forma que o 5G vai conseguir satisfazer alguns dos requisitos mais estrictos em termos de latência. A gente está falando de requisitos muito estrictos, né, abaixo de 5 milissegundos e coisas do tipo. Né? Então, a única forma realmente vai ser instanciar esses recursos computacionais na borda. E nesse sentido, sempre que surge uma nova vantagem, também surge uma nova oportunidade, porque as empresas de telecomunicações têm um desafio, né? Como orquestro todos esses recursos que estão rodando na borda? Veja que é muito fácil, é factível se gerir, se administrar os recursos que se tem no data center ou em alguns data centers. Mas imagina na hora que isso comece a ser distribuído em pontos de borda. Né? Surge um novo desafio, como orquestramos isso? Né? E nesse sentido, como comentei, tem várias propostas, né, tanto de empresas de software tradicionais e uma movimentação muito forte dos provedores de cloud. Né? A gente vê as grandes telcos, por exemplo, o Verizon, nos Estados Unidos, acabou de fazer uma parceria gigantesca com a Amazon para usar uma tecnologia da Amazon, de Amazon Web Services, né, que é o primeiro provedor aí a nível mundial de serviços de nuvem. Essa tecnologia é chamada de Outposts. Então, isso significa que as telcos, por exemplo, o Verizon vai começar a usar a própria infraestrutura da nuvem, né, da AWS. Que isso antigamente só acontecia com as cargas de trabalho de TI, né, mas as telcos não colocavam a parte de telco mesmo, de tráfego de redes em provedores de nuvem públicos. Então, a gente, novamente, está num momento interessantíssimo, onde cada vez falamos mais sobre nuvem híbrida, sobre multi-cloud, né, que tem muito a ver com esse desafio, né, dos provedores de gerir esse tipo de ambientes totalmente distribuídos. Então, isso quer dizer que nós estamos vivendo o 5G. É uma realidade que já está acontecendo em nossas vidas, né? E isso nos leva, inclusive, agora para o próximo salto, a próxima etapa do 5G, que seria o 6G. Né? O assunto é tão bom, estamos quase no final do nosso tempo. Na verdade, assim, o tempo que a gente estabeleceu para abrir para as perguntas, né? Mas vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa nova etapa, sobre o 6G, ou linkando isso que vocês acabaram de falar? Sim. Posso fazer, Castilho? Por favor. Meus slides, por favor. Eu fico aqui dependente dos meus slides. Bom, existe uma comparação técnica aqui para justificativa ali dessas vantagens do 5G. A gente vai ter um outro momento, talvez numa pergunta, para destacar e discutir isso com mais precisão. Bom, esse 6G, aqui no meu slide está errado, é bom que eu alerte vocês, ele é o IMT 2030,
né, naquela mesma condição de escala de tempo de 10 anos para cada evolução. Então, a sexta geração de comunicação móvel, ela será lançada, a previsão de lançamento dela é para 2030. Mas, bom, não quer dizer que por ser em 2030 que a gente não tenha o que fazer hoje em relação a essa evolução. E aí eu destaquei aqui algumas ações, né, que já estão aí na literatura, que já estão aí trabalhando em buscar, alcançar, definir, né, padronizar esse 6G que vai chegar daqui a 10 anos, a gente espera assim. Então, nós temos o Flagship 6G, que está sediado na Finlândia, né, uma ação importante de desenvolvimento no contexto da sexta geração de comunicação móvel. Um outro contexto é o EXA-X, também europeu, de um consórcio europeu, que tem discutido ali quais são as características importantes que vão estar agregadas ao 6G no momento de sua padronização e definição. Nós temos no Brasil uma iniciativa, essa iniciativa já está em execução desde o início desse ano. Ele é um consórcio de um conjunto de instituições no Brasil, Ministério de Ciência e Tecnologia, Rede Nacional de Pesquisa, Inatel, UFG e uma série de outras. Eu certamente vou esquecer alguma. O Brasil 6G ele tem essa visão de definição, assim como o Flagship, assim como o EXA-X, mas dentro de uma ideia de desenvolvimento de um 6G com características que atendam às nossas demandas, principalmente, demandas nacionais. Então, a tentativa, né, a busca do Brasil 6G é definir todos esses parâmetros iniciais, mas entendendo a rede 6G numa perspectiva Brasil, Amazônia, cobertura global, entre outras questões. Bom, uma outra característica muito importante associada à sexta geração é que, para as redes de comunicação de sexta geração, todas as previsões, os estudos, eles indicam que a gente terá uma rede com inteligência totalmente conectada, né, pervasiva. Então, a inteligência ela vai estar distribuída não só pelos sistemas, mas também pelas redes, né? Então, eu vou ter partes de processamento, de respostas de inteligência, de análise de dados distribuído por todo o cenário da rede. Isso é uma característica extremamente importante. Uma outra que me motiva muito em 6G é que nos primeiros estudos, tanto do Flagship quanto do EXA-X, o parâmetro base de início para as discussões estão nos dois relatórios dos dois grupos, eles focam nas metas de desenvolvimento global da ONU. E naquele contexto dos SDGs, né, elas entendem que os focos em valores sociais são extremamente importantes para essa nova geração que está por vir. Então, até o momento, o foco estava em atender requisitos. Esses requisitos agora vão além de operadora e usuário, principalmente, mas eles passam para ser requisitos que têm um fundo social importante. Sustentabilidade é um deles, confiabilidade, inclusão digital, entre uma série de outras. São termos já conhecidos, mas agora focado numa integração junto à rede de comunicação móvel, né? Então, dentro do contexto da rede de comunicação móvel, integrando tudo isso. E aí são vários casos de uso em estudo, mas 5 deles são muito repetidos nos documentos, que é o desenvolvimento sustentável, geminação ou gêmeos digitais, né, gêmeos digitais massivos, telepresença, a conversão de robôs para os cobots e as zonas confiáveis, né, as zonas locais confiáveis. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. Bom, o desenvolvimento sustentável significa que a gente vai ter características dentro da rede 6G que já são evolução dessas características em 5G, que vão favorecer esse desenvolvimento sustentável. Um exemplo bem clássico, na
internet das coisas, né, os dispositivos que estarão conectados à rede, eles vão ganhar cerca de 300 vezes em melhor desempenho energético, ou seja, ele vai consumir 300 vezes menos energia do que se consome hoje um dispositivo igual. Essa é uma ideia. Tem uma discussão em alguns artigos sobre a independência de energia, né? O dispositivo ele vai ser autônomo com relação à sua própria energia, pelo gasto extremamente reduzido e pela capacidade de buscar, né, de adquirir energia no meio que ele está inserido. Um segundo caso, geminação massiva, né, ou gêmeos digitais massivos, que significa dizer que a gente terá, no futuro, correspondentes de cada humano, coisa ou computação de um outro lado de forma digital, ou seja, cada dispositivo ele vai ter a sua versão virtualizada digital e todo o processamento baseado em inteligência artificial poderá identificar naquele contexto virtualizado características que poderão beneficiar aquele contexto real gêmeo, né, ali ao lado. Por exemplo, numa cidade, a geminação, os gêmeos de uma cidade, né, eu teria uma cidade gêmea digital, ela teria ali, por exemplo, a capacidade de fazer uma simulação em tempo real com aqueles dispositivos reais e mais dispositivos simulados para ter um caso, por exemplo, de acidente de trânsito, e aí descobrir situações ou saídas para isso, por exemplo, entre uma série de outras aplicações. A telepresença, uma evolução não direta, mas uma evolução da realidade virtual, da realidade aumentada, mas aí, nesse caso, associando características de hologramas nessa comunicação, né? A evolução dos robôs para os cobots seriam os collaborative robots, ou seja, os robôs que vão ser capazes de colaborar no ambiente de industrial ou de robótica. Ele conseguirá, né, se comunicar, interagir com o meio e com os robôs ao seu redor e assim por diante. E as zonas locais confiáveis, com essa disseminação da comunicação, da internet, do 6G em todos os locais, é preciso que a gente tenha sublocais, né, grupos de locais ali que tenham uma certa segurança. Um exemplo bem clássico na literatura trata uma pessoa dentro da rede, ela terá os seus sensores de batimento cardíaco, o seu relógio inteligente, coisas do tipo, seu smartphone, e uma série de sensores que podem estar associados ali àquela pessoa, próximas a ela. Então, aquela região muito próxima ao corpo da pessoa seria uma zona confiável, onde os seus dados de saúde estariam protegidos de todas as outras pessoas ao seu redor, né, individualizados, por exemplo, dessa forma. Então, essa ideia da criação de zonas seguras, ela inclui na estrutura pequenas redes ou outras redes que têm a capacidade de se autoproteger, né, ou criar uma rede num contexto de proteção e de segurança para permitir, então, que eu, com todos esses sensores, com toda essa condição de exposição de dados, eu possa andar num outro local que tem outras pessoas na mesma condição e ainda assim não ter interferência, né, ou perda dos meus dados. Esses são casos de uso, são os mais importantes. É claro que há outros também muito interessantes, mas eu passo a palavra para o Castilho, para que ele faça os comentários. Uhum. Eu acho que o professor Rogério fez um excelente aí trabalho nos trazendo, né, alguns dos futuros casos de uso do 6G. Então, eu queria aproveitar aqui a minha última intervenção antes de ir para as perguntas, para falar um pouco, para reflexionar sobre o papel do open source, das redes abertas em toda essa transformação. Né? Como comentei, nas redes 3G a gente tinha 3, 4 fabricantes, né, que monopolizavam o mercado. Né? E junto com a evolução das redes, 4G, 5G, 6G, a gente vai vendo também como as redes cada vez são mais abertas, né? Como as redes, cada vez mais temos mais empresas, fora essas 4, né, que conseguem chegar no núcleo
né, do core dos provedores de rede, que é uma façanha muito significativa, né? A gente vê startups sendo compradas pela própria Microsoft, como a Altiostar. A gente vê empresas de open source chegando no core das redes, como Red Hat e outras empresas. Então, open source tem um papel muito significativo e a previsão é que continue tendo esse papel e esse papel cresça, né, ao longo dos próximos anos. Vem se falando muito sobre Open RAN, né, que é a abertura dos protocolos que são usados nas redes de acesso. Então, só queria finalizar aqui a minha participação lembrando desse fato, né, com uma reflexão sobre como o open source, né, tem chegado até o core, né, das redes de telecomunicações, desde o núcleo até redes de acesso. Então, isso é uma tendência que esperamos que continue, que vai incrementando, né, à medida que a gente evolui nas redes de acesso móvel. Ufa, quanta informação, hein? Que legal, muito valioso isso aí. Muito obrigado, gente. Nós temos perguntas aqui, aí vamos começar fazendo. Vinícius, se possível, coloque para a gente, por favor. Temos algumas perguntas aqui da plateia. O Pablo Juan, ele pergunta assim: o 5G, ele pode identificar dispositivos e pessoas, e acredito que o futuro possa ser usado como token para aceitar a chamada, por exemplo, através de uma pulseira. Já pensou? Na verdade, é um comentário que ele faz aqui, né? Estimulando aqui a reflexão. O 5G pode facilitar na localização de dispositivos roubados? E aí, professores? Bom, em relação a essa última questão de 5G facilitando a localização de dispositivos roubados, acho que não necessariamente, né? Por quê? É que o dado mais importante que a gente precisa quando um dispositivo é roubado são as coordenadas de onde esse dispositivo está. E essas coordenadas não precisam de um tráfego de banda grande para ser transmitidas, nem de baixa latência, nem nada do tipo, né? O problema dos dispositivos roubados é que normalmente eles são desligados, né, no instante que eles são roubados, né? Então, nesse sentido, não vejo como o 5G poderia ser diferente das tecnologias 3G e, infelizmente, 4G que a gente tem hoje em dia, né? Tomara que tivesse uma resposta diferente, mas acho que não seria um dos cenários onde a gente teria vida melhorada com o 5G. Muito bom. O René Alves, ele pergunta o seguinte: por que quando passamos em São Paulo, o celular pega o sinal 5G, sabendo que ainda não foi implementado aqui no nosso país, no Brasil? Por quê, hein? Eu posso. Vai lá, professor Rogério. René, é curioso mesmo essa situação, mas aqui em Rio Verde, em Goiás, também há uma região no IF Goiano de Rio Verde, que há um projeto desenvolvido junto com uma operadora, e naquela região específica também tem 5G. Então lá é o campus do IFG e uma fazenda ao redor ali, e entre esses dois locais há uma cobertura de sinal 5G. Bom, a característica interessante de entender, lá atrás o Castilho falou ali sobre dois momentos do desenvolvimento do 5G, né? O 5G não standard alone, que é aquele 5G que é implantado compartilhando estrutura com o 4G, e o 5G standard alone, que é totalmente independente, né? Nesses cenários, atualmente no Brasil, o que a gente tem, no geral, são infraestruturas já existentes, legadas da operadora, e o núcleo da rede sendo implementado para serviço 5G. Então, nós temos ali um sistema NSA que possibilita essa distribuição mais rápido do 5G pelas operadoras. Então, provavelmente, nesse contexto, você está em contato, né, em conexão com uma rede 5G não standard alone. Muito bem.
Muito obrigado também, professor Rogério. Temos mais uma pergunta. PES Rock Gamer pergunta o seguinte: 5G, eu vou conseguir baixar a latência de tecnologia 5G para FTTH ou somente 5G para 5G? Posso também? Bom, Exato. o 5G, esse 5G é a comunicação móvel, sem fio, mas móvel, né? No caso específico do FTTH, o Fiber to the Home, ela é uma conexão wired, né? Você leva a fibra até a casa do usuário. Essas conexões, elas são, de certa forma, distintas. Porém, elas podem compartilhar recursos, né? Bom, 5G, ele pode ofertar, a estrutura do 5G pode favorecer ao desenvolvimento de... não é o contexto de uma operadora, mas as empresas elas podem fornecer recursos 5G para o contexto privado, numa rede privada, totalmente privada. E nesse contexto da rede privada, ela pode integrar os sistemas existentes com os sistemas de comunicação de 5G. A autenticação ela pode ser feita via operadora para conectar à rede, mas ela pode utilizar a infraestrutura privada daquela empresa, daquele 5G privado nesse contexto. Também é uma possibilidade de integração entre as duas tecnologias, né? Vale lembrar que este 5G não é aquele 5G lá do modem de Wi-Fi, que são casos diferentes. Talvez possa também ser uma confusão nesse contexto. Muito bom. Temos mais alguma pergunta aqui, externa? Talvez não, né? Ok. Então, falamos aqui sobre o 5G, falamos da evolução para chegar até o 5G, falamos do próximo salto, que é o 6G, né? Estamos falando aqui de situações futuras, situações que ainda vão acontecer, que vão afetar diretamente nossas vidas. Mais uma pergunta que, de repente, a gente pode sentir, né, e se fazer de vez em quando nós precisamos mesmo de tanta tecnologia? Nós precisamos mesmo desse 6G? Porque a gente viu aqui que o 5G vai trazer um monte de melhorias. Velocidades, baixa latência, não vai demorar para realizar suas ações ali na rede, né? Mas e o 6G tende a ser algo melhor, né? Será que não estaria bom já no 5G? Precisamos mesmo de uma nova rede, de uma nova geração, 6G, 7G? Como é que vocês avaliam isso aí? Uhum. Posso responder essa pergunta, professor Eduardes? E depende um pouco da evolução que a gente tem nas nossas vidas, né? Se a pergunta é: a gente precisa do 6G hoje? Não, de forma alguma. A gente não precisa do 6G hoje. Mas provavelmente daqui a 10, 12 anos a gente vai precisar. Da mesma forma que a gente vê uma evolução, por exemplo, na definição do vídeo. Antes 1K era excelente, agora a gente vê 4K. Então a gente sempre tem uma evolução para sempre querer o próximo nível, né, o máximo que a tecnologia possa entregar. Então os cenários de 6G hoje em dia são muito distantes, realmente. De fato, a gente está começando a pensar em uma tecnologia que pode ser que chegue daqui a 10 anos. Mas com certeza, todos esses casos de uso que hoje a gente fica assombrado, né, em relação ao 5G, daqui a 10 anos vão ser habituais e normais, né, e as pessoas vão começar a demandar novos casos de uso, né? Faz parte da evolução tecnológica, né, que a gente vive, né? Então acredito que sim, é muito importante, obviamente, com os pés na terra, né, que a gente já comece a pensar na próxima geração. 5G, acho que ele começou a ser pensado no 2012, alguma coisa do tipo, né? Então, para ter essa arquitetura, para ter essa definição que a gente tem hoje, 2020, há um esforço aí de uma década de pesquisa. Então, é relevante, sim, sempre que os pesquisadores tenham essa visão no que vem depois, né? Porque, com certeza,
o modelo atual vai, em algum momento, não ser suficiente para alguns requisitos e vão surgir novas demandas, né, tecnológicas no futuro. Você usou uma palavra interessante, pesquisador, né? Ele vai estar pesquisando sobre coisas futuras ali, né? Então, nós entendemos aqui que, enquanto nós estamos utilizando uma tecnologia, já está sendo feita uma pesquisa, um aprofundamento ali sobre a próxima geração e talvez a outra seguida, não é? Então, sobre o estado da arte, né? O que vocês poderiam falar sobre isso, né? O estado da pesquisa em 5G e em 6G. Ou a próxima geração, talvez. Sim, eu vou deixar o professor Rogério responder, que ele tem muito mais contexto e mais informações sobre 6G, mas só para... É engraçado que o cenário pior ainda, a gente ainda não está usando essa tecnologia que é 5G e já está pensando no 6G. Não é que a 5G, como o professor Rogério comentou, não é uma realidade ainda comercialmente no Brasil, é uma realidade comercial em outros países. Mas no Brasil a gente não tem comercialmente nenhuma rede 5G em produção. Então a gente nem está usando 5G e já estamos nos preocupando com o 6G. Entendo que isso pode parecer exagerado, mas é o trabalho, né, dos pesquisadores e da pesquisa, né, estar sempre um passo na frente e se adiantar aí às necessidades tecnológicas. E eu deixo o professor Rogério, que tem muito mais contexto e mais autoridade para falar sobre 6G. Nesse contexto da pesquisa, Eduardo, e todos os meus colegas aqui, a gente deve entender que nem todo desenvolvimento ele se dá de uma forma como a gente espera, objetiva, né? Então, demanda uma série de acertos e erros de pesquisa durante um tempo considerável para que a gente possa amadurecer a ideia das propostas, dessas inovações. Então, é cedo pesquisar 6G, a gente vai precisar de 6G num dado momento? É uma outra pergunta que você fez. O desenvolvimento ele se dá baseado nesse contexto de estudo, pesquisa e desenvolvimento, né? Ou seja, a gente tem que a comunidade acadêmica, a comunidade de pesquisadores no mundo inteiro tem realizado esforços em diversas sub-áreas das tecnologias e que lá num dado momento essas pequenas pesquisas sobre uma série de pequenas coisas vão se integrando e vão gerando conceitos e vão gerando condições para que num dado momento a gente tenha então uma sexta geração de comunicação, né, de comunicação móvel viável, né? A gente, para chegar lá, isso demanda um extremo esforço de pesquisa e desenvolvimento. E isso não pode ser feito em um pequeno período de espaço de tempo. Isso tem que ser feito usando do tempo a nosso favor nesse sentido, né? A cada dia um desenvolvimento de uma pequena coisa que vai se integrando e gerando ali no futuro esses novos recursos. Isso já acontece assim o tempo todo, isso vai continuar acontecendo. A gente vai demandar por novas tecnologias? Sim, a gente vai demandar por novas tecnologias sempre, porque à medida que a gente começa a utilizar, a fazer uso dessa tecnologia atual, a gente percebe que há características que a gente ainda não tinha pensado, que a gente ainda não tinha dimensionado, né? Há dificuldades que a gente ainda não tinha enfrentado, e só no momento real é que a gente pode perceber que ainda falta alguma coisa, e esse falta alguma coisa é o que desperta na gente a necessidade de buscar solucionar esses problemas, de fazer pesquisa para responder a essas questões, solucionar esses problemas. Ótimo. Obrigado, então, também, professor Rogério. Às vezes a gente fica pensando assim, conversando com os alunos no dia a dia, alguns podem dizer, podem até perguntar, já me perguntaram, né? Por que o 5G ainda não está funcionando aqui no Brasil, né? A gente sabe que, pelo que vocês falaram aqui,
não depende de tecnologia, não depende de conhecimento, né? O conhecimento já existe, tecnologia também, equipamentos também. Eu sei que isso passa um pouquinho até para questões mais políticas ali, né? Sim. Mas queria ouvir a opinião de vocês também sobre esse ponto e para ver se a gente consegue clarear um pouquinho mais para o público aqui. Por que disso não acontecer aqui no país? Não aconteceu ainda, né? Eu posso... Sim, por Sim, favor. pode. Castilho, se você... Eu tô aqui, enquanto falando com vocês, e o Eduardo ia comentando, eu tinha feito há algum tempo um levantamento para responder essa pergunta não para 5G, mas para 6G, né? Eu estava tentando idealizar assim, eu vou conseguir... a gente entende que até hoje a gente não tem 4G em muitos lugares no Brasil. A cobertura de 4G não é total nas cidades e na maioria das localidades. 5G talvez não seja, e 6G. Então, eu tenho uma justificativa que eu estou buscando aqui, que vou mostrar para vocês num minutinho. Falamos muito sobre 5G, né? Estudamos. E aí, sim, e aí, cadê o 5G, né? Por que não colocaram ainda? Eu quero um celular 5G, eu quero usar os benefícios que ele proporciona. Não é? Sim. Falando aí da ideia de um dos justificativos, né, por que nós não temos 5G, talvez a justificativa seja a mesma. Eu fiz um levantamento de todos os investimentos que estão sendo feitos nesse momento. Esse levantamento aí tem mais ou menos uns 15 dias. Todos os investimentos que estão sendo feitos para o desenvolvimento de 6G no mundo. Aí eu deparei com alguns valores. E talvez isso ajude a gente a responder uma parte dessa pergunta, né? A Europa, ela investiu 700 milhões de euros, que dá em torno aqui em dólar de 812 milhões de dólares para as pesquisas de 6G naquelas fontes que eu busquei, essa que está disponível aqui pela internet. O Japão investiu 70 bilhões de ienes, que dá em torno de 618 milhões de dólares. A Finlândia, em complemento ao investimento europeu, investiu mais 250 milhões de euros, mais 290 milhões de dólares. Coreia do Sul, 200 bilhões de wons, que dá 170 milhões de dólares. O Brasil, até o momento, em 6G, pelo levantamento que a gente tem para pesquisa, são 20 milhões de dólares, ou 20 milhões de reais, equivalente a 3,7 milhões de dólares, né? Então, essa discrepância de investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ela acaba por ocasionar ali uma dificuldade maior para que os pesquisadores possam alcançar excelentes resultados. Por mais que a gente tenha excelentes pesquisadores no Brasil, não dá para fazer pesquisa totalmente sem recurso. Eu acho que essa é uma questão muito importante com relação ao desenvolvimento. Por que até então a gente não tem 5G? Esse é um ponto, mas tem outro ponto importante. O leilão das bandas de frequência de 5G aconteceu recente, né? Então, só depois de terminado esse processo, esse edital e todo a distribuição das bandas de frequência para que as operadoras podem começar a investir em modernizar as suas redes para atender o 5G SA, nesse caso, né? Então, assim, há uma série de questões, há uma série de pontos, mas talvez a gente tropece ali em algumas questões de investimento. Eu acho que seja um ponto muito importante, né? De investimento em tecnologia, investimento em produção de tecnologia nacional, né, no Brasil. Talvez isso atrase muito os cenários de comunicação, não só no cenário de comunicação, mas no nosso caso aqui discutindo especificamente disso. Que pena, né? Mas... tá. O tempo já está aqui nos pressionando, mas o assunto é maravilhoso. Eu tenho certeza, se começássemos a falar e questionar aqui, teríamos assunto aí para o restante da noite. Certamente. Vocês enriqueceram muito aqui
o nosso conhecimento, esse nosso momento. Nós ficamos satisfeitos, foram muitas informações, foram muitos esclarecimentos, né? A gente ficou feliz mesmo com a participação de vocês. E já deixamos aqui o convite para participarmos de próximos eventos como esse, né? De próximas mesas redondas, próximas discussões. É um assunto que está em alta, né? E que tem campos para muitas pesquisas. Eu já estimulo aqui, já instigo aqui a plateia, o público aqui a mostrar interesse por essa área, não só na área de rede, de infraestrutura, mas em específico, né, sobre redes de próximas gerações, 5G, 6G, e que se interessem por assuntos desse tipo, especialmente em pesquisar esses assuntos. Nós realmente ganhamos muito, né? Especial aqui esse público nosso, né, que é o público mais da informática, de redes. É um assunto muito bom. Está aí os professores Rogério e José Castilho, que não me deixam mentir, que gostam dessa área, gostam dessa pesquisa, esse tema de pesquisa. E eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E fica aqui o nosso convite e os nossos agradecimentos. Muito obrigado pelo convite. Eu fico bastante lisonjeado de poder falar aí para toda essa comunidade do IFTO. Eu quero aproveitar esse último momento. Eu quero um minutinho só falar sobre... Nós temos uma iniciativa aqui no campus Inhumas, do IFG, né? Somos co-irmãs, as instituições. É uma iniciativa de pesquisa em internet das coisas e cidades inteligentes, no que a gente chama de Núcleo Numbers, né? Que é o núcleo de estudos em redes de computadores e sistemas distribuídos. A gente tem alcançado excelentes resultados nos últimos 4 anos. A gente tem aí parcerias com a Unicamp CPQD, a gente tem feito desenvolvimento junto ao ARNP, né? Nossos alunos ali do ensino médio, inclusive até o ensino superior, têm sido agraciados com bolsas de pesquisa, entre outras questões. E essa nossa iniciativa, ela tem uma premissa, uma base, que é disseminar essa nossa forma de trabalhar, esse nosso desenvolvimento em internet das coisas e cidades inteligentes para todos, né? E aí o convite que eu quero deixar para vocês num dado momento, pós-pandemia, provavelmente, que vocês organizem para que tanto a gente possa sair daqui de Goiás e fazer uma visita técnica aí em Palmas, né, aí no Tocantins, levar os nossos alunos, compartilhar o nosso conhecimento, aquilo que a gente está desenvolvendo, e da mesma forma nós receberemos vocês aqui com o maior prazer, né? Venham para cá, a gente vai mostrar o nosso laboratório, mostrar tudo aquilo que a gente tem feito, as nossas pesquisas, as pesquisas das associações aqui com as prefeituras locais aqui próximas à nossa região. Então, assim, fica o convite, Eduardo, a você, a todos os demais professores que estão aí na sessão, para que mantenham contato, vamos manter o contato, a gente está abertos aí, muito interessados em compartilhar esse conhecimento, né, receber aquilo que vocês estão fazendo aí, mostrar o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente tem uma ferramenta muito importante na mão, né? A educação, mas a educação em internet, em computação, em informática também é muito interessante, chama muita atenção desses meninos todos, e vamos colocar essa turminha toda para trabalhar junto. Eu espero vocês aqui, fiquem à vontade. Estou à disposição sempre. Muito obrigado, gente. Valeu, muito obrigado a todos e obrigado, professor Eduardes e o professor Rogério, por compartilhar presença comigo na mesa redonda, e estou à disposição também aí para qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado à plateia aqui, os que estão assistindo. Parabéns pelas perguntas. Abraço para todo mundo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.